SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Terça-feira é dia de esta semana com Maria João Avilés e Ricardo Costa. Boa noite aos dois. Olá, boa noite. Obrigada. Maria João Avilés, bem-vinda de volta. Olá, obrigada. Acredito que nesta última semana tenha estado a acompanhar todos os ecos da tragédia da quarta-feira passada. Como é que acha que está Carlos Moedas a liderar toda esta crise? Acho que ele fez o que lhe competia. Esteve em todos os lugares onde o Presidente da Câmara deveria ter estado, às vezes até quase parecia o bico, soube falar com as pessoas e criar alguma empatia. Acho, portanto, não lhe aponto nenhuma falha e não acho que ninguém se comova particularmente com o chumbo de uma moção de censura na Câmara Municipal, que não são como as do Parlamento, não têm consequências. O Executivo Municipal sempre quis a pele dele, agora quer a sua demissão, portanto, aí não acho que seja importante. Onde eu acho que pode haver algum reparo, não é, do meu ponto de vista como cidadã e observadora e jornalista, eu considero que ele fez o que lhe competia e esteve onde devia estar. A questão é que esta tragédia, que foi nacional, não foi só lisboeta, e foi também internacional, foi colocada num patamar tão alto, mediaticamente tão alto, que exige, não digo demais a Carlos Moedas, mas exige-lhe um esforço hercúleo de respostas que ele talvez ainda não possa dar ou não tenha podido dar, de medidas que ele, de tudo que quase um cerco de perguntas, de insinuações, como é que é dizer, de acusações, fora do tempo. Fora do tempo. Eu acho que isso foi muito antes de tempo, ele começou a ser acusado antes de tempo, porque isto foi posto num patamar onde tem que estar. Isto foi uma tragédia lisboeta, nacional, e devido a ser numa capital que está na moda, morreram estrangeiros e também estrangeiros. E num ex-libris, como é o Elevador da Glória, evidentemente que foi internacionalizada. Mas eu acho que Carlos Moedas, politicamente, aí é que é o meu reparo, se, como Presidente de Câmara, tenta responder e estar onde deve e atender e cuidar e perguntar e tomar medidas, politicamente tem havido algumas fragilidades. Vou dar dois exemplos. Eu não teria, quem sou eu, não é? É um bocado pretencioso, eu não teria escolhido a estratégia que ele escolheu na entrevista que deu aqui, onde perdeu muito tempo com o que lhe disse a oposição. E eu acho que teria sido mais forte e mais impositivo politicamente da parte dele, criando imediatamente uma sensação de autoridade, se ele dissesse, eu não vou discutir isso, eu tenho agora coisas muito importantes para tratar à minha frente, não vou perder tempo a pensar o que é que diz o A, o B e o C, o Partido Socialista ou o Chega. E foi muito atrás, foi inadvertido na história do Jorge Coelho. Eu acho, claro que o Dr. António Costa, mais um coro de 6 ministros... Pôs-se a falar do que não sabe. Ele pôs-se a falar do que não sabe. Mas eu vou dizer isso. Do que não conhece e do que não acompanhou. Não, do que ouviu por terceiros. Está bem. Isso é um erro fatal. Eu ia dizer isso. Foi inadvertido no uso do que aconteceu com Jorge Coelho. Teria sido menos inadvertido se queria falar especificamente de alguém no Partido Socialista, deixe-me só concluir isto, teria sido menos inadvertido se tivesse falado de Fernando Medina, em circunstâncias evidentemente muito diferentes, o caso de Medina e de Moedas. Aliás, Medina não se demitiu, porque Medina, no caso de Medina, houve uma responsabilidade direta. O gabinete do Presidente da Câmara é do Presidente da Câmara e as decisões são do Presidente da Câmara. Não havia nenhuma razão para ele se demitir. Não havia nenhuma razão. Não havia razão para o Carlos Moedas ter dito isso há 4 anos. Isto é um ponto importante que, aliás, mas não é só no Carlos Moedas. Deixe-me só terminar. Eu só queria estabelecer
que ele foi inadvertido politicamente e que Carlos Moedas é às vezes inadvertido. Não precisava de estar numa conferência de imprensa com Luís Montenegro só que ao lado. Não era conferência de imprensa, foi declaração. O que está para trás está, mas este verão mostrou aos políticos, aos que já estão no governo já estão, não é? Aos outros que estão a pensar um dia voltar ao governo, não é? Para o governo perceberem que há coisas que não se deve dizer na oposição, porque essas palavras perseguem-nos. E são casos sucessivos. Este caso o vídeo de facto de Carlos Moedas de há 4 anos, eu aparece absolutamente ridículo. Eu já o achava ridículo na altura. Ridículo não é a expressão correta. Achava aquilo um exagero. É um exagero. E agora persegue-o porque obviamente são situações muito complicadas. E ao longo do verão foram-se buscar muitos vídeos, sempre sobre os incêndios de Luís Montenegro há 13, há 4 anos e há 2 anos. E aquelas coisas que são parte ditas... a parte, não é? Parte a parte. Portanto, se calhar está na altura dos partidos. Não é, há maneiras de fazer oposição quando se está na oposição, sem precisar dizer eu faço, eu mato, eu aconteço, eu sou a Santinha da Ladeira, porque depois, quando acontecem as coisas a estes políticos que chegam ao poder, e é assim, é normal, ainda bem que há alteração de partidos e de poder, e vão rodando, e são outros, e outros partidos aparecem, de repente ficam numa situação muito incómoda e são perseguidos por frases que dizem há poucos anos. Eu estava a fazer aqui 2 capítulos, óbvio, certo, era o Presidente da Câmara e o político. Pronto, e aí depois, os 3 erros que comete, aliás, um terceiro vai parar aqui, já vamos perceber para mim que para mim pode ser um problema maior para Carlos Moedas, que é, de facto é este tema das demissões, pois é uma questão muito complicada, depois foi para o caso do Jorge Coelho, a certa altura parece estar numa areia movediça e cada passo que dá fica um bocadinho mais enterrado, não é muito fácil sair disso. E o outro foi que é um pouco o que Maria João disse, embora eu não concordo com uma parte, que é, perante uma situação destas, uma tragédia destas, qualquer político, é uma situação sempre extremamente complexa, o que tem que tentar transmitir, depois pode consegui-lo ou não, é segurança, é confiança e é mostrar uma saída, mostrar que está ao leme, o que aconteceu, é um drama, tem que se investigar, se for preciso que haja demissões administrativas, e eu acho que é difícil a administração da Carris sobreviver intacta a isto. O que é que podia ser uma saída? A saída, eu não vou dizer o que é que as pessoas querem, eu não falo o nome das pessoas, perante qualquer tragédia, o que nós queremos é primeiro uma explicação e depois uma segurança e uma garantia de que não volta a acontecer. Quando foi, por exemplo, o caso de Entre os Rios, o que na altura se queria era uma segurança e houve uma inspeção a todas as pontes do país, feita na altura pela Junta Autónoma das Estradas, se não me engano, e pelo Ministério, para garantir, porque de repente os portugueses, na altura, havia já uma ponte em Viana do Castelo e havia outra, não sei o que, toda a gente começou a ter dúvidas de pontes antigas, podiam cair. Mas ele só pode ser julgado quando vierem explicações. Certo, mas tem que transmitir isso. E o que é que Carlos Moedas fez, na minha opinião, errado? Meteu-se na campanha eleitoral. Ou seja, meteu-se completamente na campanha eleitoral. Uma coisa é os outros estarem a puxar. Não, nomeadamente na entrevista que deu há 5 domingos, foi uma entrevista de campanha, uma boa parte. Mas isso foi e aí, certo, e eu acho que isso era absolutamente escusado. Uma coisa, os outros partidos da oposição podem estar todos a puxar para a campanha. E eu até acho que Alexandre Leitão esteve bem. Esteve, na minha opinião, muito bem. Ele geriu bem este processo e não... Formalmente bem e no conteúdo fraca. Mas formalmente bem. Esteve bem e não exigiu emissão. E acho que Carlos Moedas entrou demasiado na campanha. Qual é o problema que eu acho que eu acho que vai notar-se agora na campanha e nas sondagens, depois não estou a dizer que tenha consequências eleitorais, ainda falta algum tempo, o Chega até agora era inexistente na Câmara de Lisboa, na campanha de Lisboa, era inexistente. Atenção, nas sondagens tinha uma percentagem significativa, houve uma sondagem que nós apresentámos a final de julho, 31 de julho ou 1 de agosto, que já dava ali o Chega perto dos 14%, com um candidato que ninguém praticamente conhece na cidade nem no país, e o que eu acho é que isto deu uma oportunidade ao Chega, que se viu, aliás, o André Ventura já agarrou este tema e não vai largar Carlos Moedas. E esse é um problema, porque até agora a campanha do PSD/CDS/IL só estava preocupado com a sua esquerda, porque era essa a estratégia, era esse o caminho, e de repente tem um problema à sua direita, porque este caso é o típico caso em que o Chega diz: estamos fartos dos políticos do PS e do PSD que nunca fazem nada perante as coisas que acontecem. E será por isso, Maria João Avilés, que estará a Carlos Moedas... Eu estou a dizer que o jogo da campanha de Lisboa mudou e, ao contrário das pessoas que só estão a olhar para o PS e para o PSD, e obviamente são os dois que podem ganhar, os liderar as coligações que podem ganhar, atenção à forma como o Chega vai explorar isto. E, aliás, já fez uma moção, que obviamente não vale nada, mas já fez. E será por isso, para perguntar à Maria João Avilés, será por isso que Carlos Moedas está a ser acusado de radicalizar o discurso, nomeadamente na tal entrevista à SIC no domingo? Não, ele já percebeu que vai ser mais difícil, mais pesado, mais ardiloso. Não sabemos se vai ser a campanha, se vai ser melhor para Lisboa, que no fundo que é o que conta, é o que interessa aos lisboetas. Agora, não sei se ele vai radicalizar. O que eu pretendo, a minha grande
coisa aqui é o seguinte, é dizer que ele foi acusadíssimo 24 horas depois por não dar explicações. Está bem, mas é para separar Maria o João não Presidente da aterrou Câmara. ontem de Marte. Eu posso dar 30 exemplos dos últimos anos em que era igual. Está bem, pronto, então eu dou o sistema 31º. comunicacional é Este é o é 31º. Ele foi acusadíssimo como Presidente de Câmara, a meu ver, excessivamente e sem substância, sem substrato, não podia dar explicações do que não sabia nem ninguém tinha. E acho que há fragilidades políticas, que ele tem que cuidar da sua assessoria política, tem que perceber que a campanha vai ser diferente por causa disso. Não sei se Lisboa ganha, mas vai ser diferente. Não há nada a fazer, a campanha mudou. É que eu quero separar aqui o político do Presidente da Câmara, que foi tão atacado que eu não me revi no que não, mas eu também não me revejo nesses ataques, só estou a dizer é que não são novos. Agora no PSD é uma espécie de caldimerice. Não digo que seja à partida, não direi hoje de maneira nenhuma, já perdeu. Digo que vai ser mais pesado e mais difícil e ardiloso. Agora, é evidente que ele vai ter, por causa da sua fragilidade política, ou de não ser um político tão acabado, por exemplo, ou com uma autoridade tão própria como outro que conhecemos, vai ser tentado talvez a radicalizar e não deveria. Queres falar sobre como é que afeta a Carlos Moedas e também a coligação? A campanha mudou. Não sei se radicaliza, se não radicaliza, mas a campanha mudou. E, portanto, este tema vai estar na campanha. É um tema desagradável para qualquer campanha eleitoral em qualquer sítio do país, porque adianta pouco no sentido porque é o que são os interesses de uma cidade e das pessoas que a habitam e que trabalham cá, ou trabalham em Lisboa, mas mudou e mudou de uma forma muito clara. E, portanto, eu acho que neste momento, eu se estivesse no lugar da campanha de Carlos Moedas, estava a decidir como é que fazia a campanha a partir de agora. Deitava fora os papéis, ou seja, agora não me interessa falar muito, passar o dia a falar da Rua do Bem Formoso, etc., não interessa muito, digo eu, ou da Polícia Municipal que não pode prender pessoas. Se calhar agora tem que falar de coisas que interessam mais às pessoas do ponto de vista real. E ao ponto de vista do tema dos transportes, etc. Pronto. Aliás, eu acho que ele podia dar um passo em frente, um passo complicado, até porque tem provavelmente uma pessoa bem preparada para isso, mas eu, no limite, podia assumir a direção dos transportes no próximo mandato. É uma maneira de seguir, não é um salto em frente, não é uma maneira de seguir em frente. Bem, há maneiras de fazer, não vou estar aqui a aconselhar a estratégia de um partido ou do outro, cada um faz o que quiser. Eu acho que a campanha mudou, a campanha de Lisboa vai ser obviamente mais dura a partir de agora, como a campanha para Fernando Medina mudou quando houve a questão do lado dos russos e dos ucranianos, e a campanha agora fica marcada, e atenção, eu acho que o Chega ganhou aqui uma oportunidade que não tinha em Lisboa. Atenção, o Chega nas últimas eleições legislativas já teve 14,5% na cidade de Lisboa, portanto já com bastante peso, e é um eleitorado muito mobilizado, e eu acho que a partir de agora André Ventura não vai largar este tema. Maria João, sim. Não, eu gostava de dizer que estas autárquicas, não sei se são sempre olhadas como uma espécie de parente pobre das eleições. Mas este ano não são. Não são de maneira nenhuma. Eu vou só resumir. Está a mudar, o Partido Socialista precisa absolutamente de ter um resultado, já não direi vencedor, mas honroso, que lhe permita uma nesga de esperança, de ânimo, de fogo, para seguir para a frente numa caminhada que não está a ser feliz, que está a ser apagada, baça e com uma liderança um bocadinho também esmaecida e com pouco fulgor. E, portanto, se não se esforça ao máximo para poder apresentar na noite das eleições, dizer nós ganhámos isto, estas cidades e estas, eu auguro, se ficam pendurados só na possibilidade da vitória de António José Seguro, que seria uma excelente vitória para eles, mas têm que mostrar que autarquicamente que não houve perdas nem da fuga de militantes, nem de desistências no terreno em Portugal. E depois, acho também que o AD quer recuperar aquilo que foi já várias vezes no território nacional, que era uma grande força autárquica, com a liderança de, como é que se chama, a Associação Nacional dos Municípios. Sim, o PSD durante o tempo todo esteve na oposição, ser um partido com muita força autárquica, exatamente. Foi o seu pulmão, atenção. Mas é vital para Luís Montenegro, será impensável para Luís Montenegro perder, por exemplo, Lisboa ou Porto. Teremos tempo depois de falar nisto com mais vagar, mas quer dizer, é muito importante, pode parecer que não é, estão no governo, não, é importantíssimo. Deixa-me só chegar ao Chega. Sim, você falou muito em Lisboa e com razão, mas o Chega
eu não tenho uma dúvida, aposto que for possível, com quem quiser, que o Chega vai ter uma grande subida na sua implantação autárquica de norte a sul. André Ventura tem uma única ideia na cabeça, tem um tique que a gente agradecia que parasse como uma coisa que não para, uma máquina que não para, que é pedir admissão a torto e a direito, seja de quem for. Como é agora o caso de Carlos Moedas, é para agradar ao eleitorado dele. Mas André Ventura não parará enquanto não chegar a um poder. Pode ser as autárquicas, quer ser Primeiro-Ministro e diz, e não esconde que quer ser Primeiro-Ministro daqui a 4 anos, e tudo faz para isso, vai fazer a vida negra a Luís Montenegro durante, ouçam o que eu lhes digo, vai fazer a vida negra a Luís Montenegro durante esta legislatura, dure ela o que durar. Ricardo, autárquicas, 3 maiores partidos. Autárquicas este caso vai chamar a atenção para as eleições em Lisboa, mas para o país todo é muito importante. Para o PS, a questão que eu já disse, é fundamental ter um bom resultado depois do desastre existencial e aritmético, mas existencial que foram as legislativas, um erro brutal da direção do Partido Socialista, que levou, enfim, acelerou o tempo e acelerou contra uma parede, e agora a única maneira que tem de se escorar enquanto, enfim, este ciclo vai avançando nas câmaras municipais. Se ficar fora de pé nas câmaras, então aí o problema já não é um problema grave, é um problema gravíssimo e muito difícil de recuperar. O PSD precisa porquê? Porque a vitória que teve nas legislativas, apesar de ter sido uma vitória clara, foi uma vitória pequena, não é? Com uma percentagem pouco acima dos 30%, é portanto baixa, e portanto precisa de um salto autárquico para mostrar que a sua vantagem sobre o Partido Socialista é claramente estrutural e para mostrar que continua a ser uma marca muito forte no meio. Se isso não acontecer, esta ideia de que estamos a caminhar para um regime diferente, em que os partidos que contam são outros, acelera outra vez. Terceiro ponto, o ponto do Chega, que é, o Chega ganhou em 60 concelhos no país nas últimas legislativas, tem como objetivo público ganhar pelo menos 30 câmaras, não sei se vai chegar a esse número, acho que provavelmente fica um bocado abaixo, mas vai ganhar câmaras municipais, vai eleger um número enorme de vereadores, e vamos ver o que é que vai já decidir agora esta sexta-feira, o que é que faz nas presidenciais, e portanto é para o Chega absolutamente fundamental mostrar que não foi apenas um tema de legislativas, que vai ter uma implantação nacional, coisa que, por exemplo, o Bloco de Esquerda nunca conseguiu ter, implantação nacional a nível de autárquicas, foi sempre um partido fraquíssimo a nível autárquico, teve uma Câmara Municipal e era Barriga de Aluguer, uma pessoa que se tinha zangado com a CDU em Salvaterra de Magos e que mudou para o Bloco, porque senão nem isso tinha tido, e portanto passa a ser uma força autárquica muito forte, e portanto não é aquela sensação, a ideia, a certeza para mim que desde 2024 nós estamos a assistir a uma alteração do sistema partidário português, as autárquicas podem ser um momento absolutamente claro para mostrar se esta aceleração é uma aceleração já quase terminada e muito rápida, ou se de repente tem aqui alguma travagem, portanto é absolutamente fundamental perceber o que é que vai acontecer nesta altura. Exatamente. E depois, e o segundo ato disso, que também vai ser muito interessante, são as presidenciais, que podem corroborar tudo isso. Ou entramos mesmo noutro regime. Não, corroborar a ponto de começarmos esse ciclo no dia 1 de fevereiro de 2026. Muito bem. Maria João Avilés, Ricardo Costa, muito obrigada aos dois e até para a semana. Adeus, boa noite, até para a semana. Obrigada. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.